Olá, tudo bem? Sejam todas e todos bem-vindos a mais um programa Pensar Educação. Sou o professor Romualdo, idealizador desse programa em parceria com a Start TV e que tem o objetivo de divulgar, de compartilhar ideias e projetos sobre a educação de uma maneira geral, né? E por falar em divulgar e compartilhar, todos podem assistir, compartilhar pelo Instagram, pelo YouTube, o nosso programa Pensar Educação. E temos como patrocinador do nosso programa a Escola Nossa Senhora da Conceição, que fica lá no Alto Extremóis, né? A escola patrocinadora oficial do Pensar Educação. Hoje estamos aqui ao vivo, né, com dois professores, dois ilustres professores, hoje técnicos da Secretaria Municipal da Educação do Extremóis, o professor Kleber Azevedo e o professor Joaquim Neto, né? Ambos participam da equipe da Secretaria Municipal da Educação e que temos como tema hoje aqui abrangente falar sobre o SAEB, IDEB e também sobre a alfabetização. Então, a princípio, irei pedir aqui que se apresentem, iniciando aqui pelo professor Kleber, contar aqui sua formação, seu vínculo com a educação, seu vínculo com Extremóis e sua história e como hoje faz esse trabalho na Secretaria de Educação do Extremóis. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né, Smart TV, Star TV, meu nome é Kleber. Eu antes era comerciário, trabalhei 15 anos no comércio, mas meu sonho era trabalhar na educação. Estou hoje no município de Extremóis há 23 anos, faço parte da equipe do pedagógico da Secretaria da Educação. Sou professor, pedagogo, especialista em psicopedagogia, também especialista em educação de jovens e adultos, e agora estou fazendo neuropsicopedagogia e educação especial e inclusiva. Professor Joaquim. Boa noite a todos e todas. Agradeço ao Romualdo pelo convite. E eu sou professor de educação física de formação. Na minha carreira, desde quando me formei, já comecei logo a trabalhar na área privada e na rede municipal de Natal. E em Extremóis eu ingressei no ano 2015. Ingressei em Extremóis com a educação infantil, na creche Nova Extremóis e na educação infantil. E aí a minha relação da educação física, né? Minha formação inteira sempre foi com a licenciatura da educação física. E aí essa relação da educação física com o brincar, o aprender, o interagir, esse social, ela é uma linha muito próxima, que a gente percebe a criança como um ser social em aprendizagem o tempo todo e que ela está ali com um corpo que ele é carente de atenção, de saberes, de aprendizagens, e no brincar a gente percebe todas essas expressões da criança. E aí na educação infantil tivemos em 2016, 2017 o programa de alfabetização na idade certa, que era o PENAIC, coordenado por nossa coordenadora Joana Dark e a nossa formadora à época Calypsa. E aí sempre tínhamos muitas discussões, muitas reflexões que caminhavam para a gente perceber a intervenção da cultura, esse ser cultural, esse ser de aprendizagem, né? Que na educação infantil a gente percebia isso muito, com muita expressividade, né? Então, na continuidade do PENAIC, a gente teve a implementação da BNCC, né, e aí eu sempre trabalhando na creche Nova Extremóis com a educação infantil, e as meninas Calypsa e Darquinha me convidavam, junto com Kleber e João Paulo, convidavam para participar dessas formações, que a gente recebia a formação e multiplicava no território de Extremóis, no município, né? E aí, após a educação infantil,
em 2019, 2020 fui para o Fundamental 2, com Educação Física, e em 2013 vim fazer parte do corpo técnico da Secretaria, né? Hoje na Secretaria eu sou articulador municipal da Rede Nacional de Alfabetização, junto ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é um programa do governo, uma política do governo federal, que vem com várias ações, vários programas que buscam essa alfabetização, apoiar os municípios, territórios, com essa alfabetização da criança na idade certa, e com várias ações que caminham para esse apoio, para que a gente alcance e concretize essa alfabetização das crianças. Ok, Joaquim. Trabalho fantástico, com história de vínculo com o município, tanto o professor Kleber como o professor Joaquim, tem demonstrado que o Pensar Educação, que é o nome do programa, na verdade, abrange não só o ser, enquanto professor, enquanto ser humano, mas também todo um trabalho que vem sendo desenvolvido, né, individualmente, e que isso demonstra que nós estamos aqui de passagem e temos um compromisso, né? É verdade. Então, professor Kleber, você que é responsável técnico lá na Secretaria de Educação, estamos pelo SAEB. O que é o SAEB? Dê uma explicação de forma sucinta, né? O que Bem é o sucinta, né? É um sistema de avaliação externa em larga escala, realizado periodicamente a cada 2 anos, desde 1990 pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira. O INPE, né? INEP. INEP, aliás, INEP. Exato. Muito bem. O objetivo desse SAEB, que existem alguns técnicos que dizem que não é avaliação, mas ele foi descrito, né, com o objetivo de avaliar de fato. Exato. Coletar dados sobre a qualidade da educação da escola, município, estado, escola, vai além de uma prova. Uma prova simples mede o desempenho dos alunos e influencia o IDEB. E orienta o planejamento pedagógico nas escolas do município. E esse ano vem com uma novidade, né? Que agora vem com os relatórios para a secretária de Educação responder, professores, gestores e também famílias dos alunos do 2º ano. De certa forma, está ficando mais completo. Exatamente, está ficando mais completo e vai dar um resultado mais sucinto, né, para a escola e para o município. Excelente. Professor Joaquim, vamos fazer aqui um bate-pronto. Eu havia pensado no primeiro tempo do programa direcionado totalmente aqui ao professor Kleber, mas a gente vai fazer essa dobradinha que é interessante, até porque é um trabalho, né, que coincide aqui. Alfabetização na hora certa. Existe de fato, professor? Né? Existe uma idade certa para começar a ler e escrever? Para começar a ler, não necessariamente, né? E aí vai depender de cada criança, ela vai ser dependendo dos incentivos, das oportunidades de vida que ela tiver, ela vai ter essa leitura, esse momento de apropriação do ler concretizado em diferentes momentos. Mas existe uma idade adequada para que essa criança ela concretize essa alfabetização até os 7 anos, né? E aí essa criança ela vive na escola um perfil, e aí ela tem contato com professores com um perfil alfabetizador no 1º e no 2º ano do ensino fundamental, né? Então, até os 7 anos de idade, a neurociência está aí com vários estudos que as pessoas precisam, os estudiosos têm se dedicado muito agora em estudos mais recentes, que essa alfabetização ela precisa acontecer até os 7 anos pelo estado maturacional da criança,
porque a criança ela tem o incentivo ali de professores com esse perfil alfabetizador, e a partir do terceiro ano ela vai viver outras experiências que se ela tiver a alfabetização na idade certa no segundo ano, que é a idade equivalente a 7 anos de idade. Isso baseado no BNCC, né, que você falou aqui, Isso. que é a Base Nacional Comum Curricular. Isso. E aí a Base Nacional Comum Curricular, na verdade, ela vem com sugestões de conhecimentos, de campo de unidades temáticas, conhecimentos, conteúdos que vêm apoiar as redes de ensino com sugestões de conhecimentos que eles construam seu próprio currículo a partir da realidade que a criança, que os municípios vivem, né? Na educação infantil, os campos de experiência. E aí a criança ela não é alfabetizada só no segundo ano, né? Então, desde a educação infantil, desde quando ela está na barriga da mãe, ela já vem sendo estimulada ou incentivada a ter esse contato, né? E aí o pai ou a mãe ler, conversar com ela, já vai despertando para a oralidade, para a escuta, então todos esses incentivos leva que a criança ela se aproprie. E aí existe um ditado que a criança ela precisa aprender a ler até os 7 anos, para que a partir dos 7 anos ela leia para aprender outras muitas coisas. Né? É fantástico esse estudo, né, essa base, porque vejam só, existem diversos relatos. Eu também sou pedagogo, e como pedagogo a gente estudou, pesquisou, e ouvia muitos relatos nesse sentido de estudiosos antigos, em que demonstravam, principalmente na área de psicologia, né, com Piaget, etc., que a criança ela aprende ainda na gestação, ali no útero, né? Então, nós temos exemplos, inclusive, de crianças que aprenderam não só a gostar de ler, como também a ter gosto musical. Porque o gosto musical é interessante. Se a mãe coloca ali determinados sons, determinado tipo de música, faz com que a criança já nasce com aquele encaminhamento ali. Interessante, muito. É fantástico esse desenvolvimento. E aí, essa alfabetização, ela vem, e aí complementando a fala de Kleber, né? O SAEB, ele foi pensado justamente para saber por que as crianças não aprendiam lá na década de 70 e 80, né? Os outros programas que foram pensados, o país ele vivia um momento de busca pelas causas, os fatores que interferiam na aprendizagem das crianças, né? E aí eles pensaram várias avaliações, e aí a rede nacional, que aí avaliações em São Paulo e Fortaleza, redes internacionais que se juntaram para fazer outras avaliações, até o momento de se pensar o SAEB na década de 90. Só fazendo uma observação, já que você falou no SAEB, voltando aqui para o nosso amigo professor Kleber. É a questão no início dos anos 90, quando se desenvolveu o SAEB, e é justamente isso que eu ia perguntar. Quem participa dessas avaliações, né? Porque você falou aí que há essa preocupação na primeira série, que era a primeira série, né? Agora é primeiro ano, segundo ano, né? Que mudou essa nomenclatura, né? Na base nacional. E quem participa? Quais são as faixas etárias, quais os anos? Quem participa das avaliações do SAEB são alunos do segundo ano, do quinto, do nono e da terceira série do ensino médio, né? Quem participa são esses alunos. E tem que ter a taxa mínima de 10 alunos, né? E 80% da participação. Essas escolhas são feitas em diversas escolas ou são escolhidas alguns polos? São escolhidos. Inclusive, os gestores já estão sabendo as escolas que vão fazer essas avaliações. Porque eu não sei se seria interessante fazer de forma aleatória. Isso é uma visão minha, né? Porque eu costumo sempre dizer que na hora em que o gestor ou a equipe técnica da escola toma ciência
olha, tal escola, tal grupo, tal, vai participar do SAEB. Me remonta, isso é só uma observação, isso me remonta a quando o gestor municipal, o chefe do executivo, diz, vou visitar tal escola, vou comer a merenda lá na escola. Aí a escola prepara uma merenda diferente, pintam até o meio-fio da escola. Então, eu fico tendo essa visão, isso é um ponto de vista meu. Eu acho que os gestores das escolas deveriam tomar ciência, assim, todos. E quando chegasse no dia, que eu acho que é agora já, né? Já. Está bem próximo, Do né? dia 20 ao dia 31. Já está bem próximo. Aí, olha, escola tal é que vai acontecer. Porque deixava todo mundo preparado. Essa é a minha visão, né? Não, mas todas vão participar, desde que tenha no mínimo 10 alunos, certo? Se tiver 9, Porque é por amostragem, né? De fato, né? na amostragem vai ser também uma novidade esse ano, né? No SAEB, porque vai ter a ciências humanas e ciência da natureza. Isso que não tinha, era só matemática e português, né? E os diretores também já foram comunicados das escolas que vão fazer essa avaliação, entendeu? Os alunos que vão Tranquilo. fazer essa avaliação. Era uma outra pergunta que, de certa forma, você respondeu, né? Hoje todas as escolas participam, são escolhidas, são designadas algumas. Isso. Né? Tranquilo. Ok, Kleber. Aí agora vamos voltar aqui para o nosso amigo Joaquim. Quais as atividades, Joaquim, que podem ser usadas para estimular esse processo de... A gente, desde a educação infantil, a criança, ela precisa ter esse incentivo, essa cultura, as famílias, a gente, no mundo dos nossos sonhos, e a gente que é educador, em casa a gente desperta esse pensamento de a gente acompanhar melhor os nossos filhos. Porque não adianta nada a gente recomendar uma coisa na escola e em casa os nossos filhos não terem esse acompanhamento, né? Então a gente percebe e logra alguns êxitos quando a gente acompanha a criança fazendo leituras com elas, né? Para que a criança saiba que se o adulto está lendo, deve ser algo legal. Então eu vou ler também. A questão do espelho, né? De copiar. Né? Na educação infantil, a gente recomenda esse trabalho de leitura, oralidade, né? Para que a criança perceba essa interação social do ser humano com o livro, com o brincar, com o conversar, com o interagir, que as práticas de leitura e oralidade sejam feitas de modo lúdico, né, com brincadeiras, e não só na educação infantil, e aí vai seguindo a vida estudantil em toda a educação básica, né, que as situações de aprendizagem elas sejam permeadas por experiências com intencionalidade pedagógica a partir do lúdico, utilizando situações de brincar, situações de jogos, situações que hoje a gente chama de metodologias ativas, né? Aí essas situações elas vão incentivar que a criança ela tenha esse contato, essa interação com o livro, com situações, experiências de leitura, de escrita. Quando ela menos percebe, ela está lendo. Você falou a palavra preocupação. Minha grande preocupação enquanto pedagogo, enquanto especialista em novas tecnologias na educação, que sou, é justamente com um aparelhinho chamado, algum tempo atrás, nós só tínhamos o computador, né, para as crianças trabalharem. Depois apareceram os celulares, que tem sido uma complicação, né? A legislação em si já até tentou normatizar, vem tentando para evitar esse engajamento. Por quê? Você falou na questão da leitura familiar. Nós sabemos, temos conhecimento, enquanto cidadãos, inclusive, que nem todas as famílias têm essa formação. Isso é uma preocupação. A maioria que faz, matricula o aluno e diz, tá aí, o filho é teu, escola. A verdade é essa, infelizmente, né? Então, a escola em si, a Secretaria da Educação, a equipe técnica, os professores,
tem que ter esse embasamento e essa responsabilidade e preocupação. Daí a palavra preocupação, voltando aqui à pauta, de dizer que nós somos responsáveis, infelizmente, pela formação, pela continuação do trabalho com essas crianças. Porque é lá, a base é a educação. Eu tenho dito aqui, como falei em outros programas, que no início do meu curso, lá nos anos 80, né, de pedagogia, tinha uma professora que falou que ela fez doutorado na França e disse que lá as escolas exigem, né, as escolas municipais, que o professor da alfabetização ele tenha doutorado. Ou seja, é uma realidade, né, virtuosa, eu chamo isso de virtuosa, mas aqui nós temos que ter essa responsabilidade e preocupação, né? Na educação infantil, a gente diria que é tão importante quanto um ensino superior, porque é na educação infantil onde vai se construir a base e o encaminhamento de um ser humano, né? No ensino superior, você já tem um pensamento crítico formado, já tem um tendenciamento para seguir determinada carreira, né? E aí, na educação infantil é onde vai se formar, onde vai se incentivar, apresentar algo na vida para um ser humano que, a partir dali, uma educação infantil bem alicerçada, abre-se portas para a criança. E outra coisa também, a parceria também, a família com a escola, né? Porque mesmo, como você falou aí, Romualdo, família desestruturada, né? Eu posso até falar um exemplo da minha vida como professor em sala de aula. Sempre eu fazia o diagnóstico no início do ano, na terceira série. E quando a aluna chegou, o nome dela fácil, Ana Lúcia. Ela não sabia fazer o nome dela, então eu convoquei, como eu convocava os outros pais, convoquei também os pais dela, né? Aí a mãe veio e disse, Kleber, eu não sei ler. Eu não sei ler. Eu disse, seu marido. Ah, meu marido é pedreiro, chega tarde, também não sabe ler. Aí eu disse, faça o seguinte, você pegue o caderno da sua filha todos os dias. Mesmo que você não saiba ler, mas ela vai ver que você está interessado. Só sei, Romualdo, para encurtar a conversa. Não, essas né? histórias são fantásticas. No final do ano, essa aluna deu um show, certo? Eu sou muito fraco. Se emocionou. Me emocionei, né? A gente fez a festa de concluinte do quinto ano, que ela ficou comigo do terceiro até o quinto ano. Quando foi no final do ano, essa aluna leu um texto para mim, certo? Leu um texto para mim, inclusive a secretária da Educação de São Gonçalo estava presente, e depois a mãe foi dar o depoimento. Ela disse, olha, hoje quem me ensina é minha filha. Eu agradeço muito ao professor Kleber. Por isso que eu acho importante demais a parceria, tanto de gestor, coordenador, professor e família. Lógico, esse vínculo tem que existir, né, professor Joaquim? E esse trabalho, esse seu relato aqui, meu amigo, é emocionante, viu? É emocionante porque minha primeira turma, quando eu ingressei no magistério da aula, foi a alfabetização de adultos. Eu tenho histórias, cara, fantásticas, viu? Emocionantes, né? Relatos emocionantes. Fala em educação de jovens e adultos, eu sou especialista também e fui trabalhar à noite no Franco Ribeiro. Foi o primeiro ano que eu fui trabalhar lá, né? Quando eu cheguei lá, turma de sexto, sétimo, oitavo e nono ano. E os professores, gente, ó, os alunos do sexto ano não conseguem caminhar. Aí eu falei com a diretora na época, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer o diagnóstico desses alunos e eu posso ficar com esses alunos no sexto ano, mas passando o assunto do quarto e do quinto ano. Era fazendo esse trabalho de alfabetização. De alfabetização, de resgate, né? Exatamente. Então, a diretora concordou, né? E eu fiquei com esses alunos, terminei com 32 alunos na EJA, né? E os alunos foram aprovados para o sexto ano. Hoje em dia me encontro em Extremóis e sempre fala comigo. Kleber, parabéns, você foi top, você me ajudou bastante a ler e a escrever. Hoje eu estou no trabalho, eu agradeço a você.
E esse resgate que tem, que o professor, aquele que pensa em educação, tem que fazer sempre, né? Porque se não tivermos essa preocupação, quem terá? E aí a situação de Kleber é as oportunidades, não é? Não existe uma receita de bolo, né? Não existe e aí toda e qualquer oportunidade ela precisa ser aproveitada, né? E aí você fala, Romualdo, você falava nessa situação dos pais chegarem e deixarem suas crianças na escola. Não, a escola não é assistencialismo. A escola existe uma intenção, existe um objetivo para que aquela instituição social exista, né? E aí existe a escola alfabetizar as crianças, os seres humanos que têm uma alfabetização na idade certa, que elas conseguem aprender, seguir uma fase educacional bem feita, com muita propriedade, essa criança, esse ser humano, esse adulto, ele vai ter uma melhor qualidade de vida. Isso já é bem comprovado, né? Então, não é só para que a criança saiba ler e escrever, é para que ele faça uso disso na vida social dela e seja um ser humano crítico, consciente de seus direitos. Então, a qualidade de vida desse ser humano vai ser melhor se ele for alfabetizado, se ele souber qual é o sentido dele, a contribuição social dele na vida de outras pessoas. Fantástico. Inclusive, você falando isso me fez lembrar aqui, né, um relato do professor Geraldo Santos Queiroz, que foi um dos primeiros entrevistados aqui, ex-reitor, de um encontro que ele teve, né, no exílio de Djalma Maranhão. E Djalma Maranhão me faz lembrar, nós enquanto pedagogos, enquanto professores, a história do projeto dele, né? Pé no chão também se aprende a ler. E que a ideia era justamente essa: levar as pessoas, por menor formação que tivesse, a ter senso crítico, né? Senso crítico, porque é isso que forma o verdadeiro cidadão. Mas, Kleber e Joaquim, nós iremos fazer um pequeno intervalo de 1 minutozinho aqui para beber uma água e retornaremos em seguida, no segundo bloco, com o programa Pensar Educação. Sua internet vive travando bem na hora que você mais precisa? Na Multicom, você navega, trabalha e se diverte com estabilidade de verdade. Planos com até 800 MB, Wi-Fi de última geração e suporte que resolve. E o melhor, a partir de R$ 69,90 por mês. Multicom, jeito fácil de se conectar. Entre em contato através do número 84 41 41 24 55 e siga nossas redes sociais, @MulticomBR. Sua internet vive travando bem na hora que você mais precisa? Na Multicom, você navega, trabalha e se diverte com estabilidade de verdade. Planos com até 800 MB, Wi-Fi de última geração e suporte que resolve. E o melhor, a partir de R$ 69,90 por mês. Multicom, jeito fácil de se conectar. Entre em contato através do número 84 41 41 24 55 e siga nossas redes sociais, @MulticomBR. Olá, tudo bem? Sou o professor Romualdo Ferreira e estamos de volta ao programa Pensar Educação, um programa voltado a discutir temas relevantes e projetos que rodeiam a educação brasileira. E hoje estamos aqui com dois ilustres professores, o professor Kleber e o professor Joaquim, né?
Ambos são hoje do corpo técnico da Secretaria Municipal de Educação de Extremóis. E a discussão hoje é sobre a alfabetização, o tempo certo, e também sobre o SAEB e IDEB. E por falar em IDEB, já vamos partindo aqui para a pergunta ao nosso amigo professor Kleber. Kleber, quando foi que ocorreu a primeira aferição do IDEB em nosso município? Em nosso município aconteceu em 2005. Não, em 2007. 2007, foi. Isso, foi. E no país foi em 2005. Nessa época você já estava à frente desse... Não, da equipe, não estava, não estava. Tranquilo. Quais as metas do IDEB, né, para Extremóis em 2025, né, se vem acontecendo? Aliás, vai acontecer agora, né, nos próximos dias, vai né? acontecer agora. É agora, exatamente. Né, a meta para os anos iniciais é 5,1 e anos finais 4,2. Essa é a meta. É a meta do Ela tem município. conseguido atingir pelos Não, relatórios? não tem conseguido nos ensinos iniciais, não conseguiu, desde da primeira aferição, não conseguiram, mas teve avanços, né? Em 2021, devido à pandemia, deu uma baixa, né? A gente terminou em 2023 4,5 e nos anos finais a gente conseguiu em algumas escolas, né? Conseguimos, mas não foi em todas. E a gente alcançou uma meta final 3,7. Você falou agora aí o ano 2021, o ano da pandemia. E a gente vai chegar a umas perguntas que eu quero fazer aqui para Kleber, a questão da recomposição, né? Recomposição da aprendizagem. Da aprendizagem. Mas aí existe ainda umas perguntas relacionadas ainda à alfabetização, né? Qual a diferença, professor Joaquim, entre alfabetização e letramento? Isso. E aí, a alfabetização é o domínio de letras, sílabas, palavras, formação dessas palavras, decodificação textual, interpretar um texto, né? E o letramento é a gente usar socialmente todos esses conhecimentos que a gente aprende na escola. Usar letras, palavras, sílabas de forma crítica, consciente e adequada na comunicação social que a gente tem no dia a dia, né? E aí a alfabetização é a apropriação dessas letras, desses símbolos, desses códigos, e o letramento é o uso social. Ótimo, excelente. Porque a gente vê no dia a dia que alguns pais, né, com filho nesse processo de alfabetização, eles se interrogam muito, né? Se interrogam muito por que o filho escreve algumas palavras ao contrário ou juntas. Isso é normal nesse desenvolvimento? Sim, é bem normal, né? Para cada criança ela vai consolidar essa aprendizagem em épocas diferentes, né? Existe esse tempo adequado, o recomendado, mas que a criança ela vai se apropriar, tem criança que escreve de forma espelhada, tem criança que escreve no caderno de cabeça para baixo, de trás para frente. Então, assim, quando essa criança ela vai se perceber espacialmente no caderno dela, que é o objeto mais utilizado na escola, né, isso vai depender do estado maturacional dessa criança, né? Então, existe essa preocupação dos pais, das famílias, para que a criança ela aprenda, seja alfabetizada, né? E aí, esse interagir social, existem os ambientes de educação formal e existe o ambiente de educação informal. O ambiente formal é a escola, que é aquela instituição social que a gente conhece. O informal é a vida, são os diversos locais que o ser humano ele vive, né? Então, a nossa casa ela também é um ambiente de formação, de educação, né? E aí, só para me fechar, é interessante que os pais eles saibam, se policiem como conversar com as crianças, né? Porque como a gente conversa com as crianças também é educar as crianças. Então, esse conversar, esse dialogar, a forma como se expressa, e aí não é à toa que as gírias, a forma cultural que a gente usa no nosso modo de falar, isso é da nossa cultura, né? É da forma como a gente aprende, como as crianças aprendem.
Você falou aí, o estímulo em casa, né? É essencial. E era uma das perguntas, né? Se essa necessidade, e me fez me remeter aqui ao depoimento do professor Kleber, que estimulou a mãe da criança a pegar os cadernos, as atividades dela, os livros, e ver lá o que é que ela estava desenvolvendo, mesmo sem ela ter noção do que estava ali sendo apresentado. Então foi um estímulo para a criança, ela visualizou, ela percebeu que a mãe tinha interesse, né? Então, o estímulo em casa é super essencial, né, de fato. Quanto à letra cursiva, né? Quando é que ela deve ser estimulada? Em que faixa? A letra cursiva é quando a criança se sentir preparada, não é? E aí, a criança, a gente não pode dizer que a criança ela vai ser apresentada a letra cursiva, que ela vai dominar já no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, mas a professora ela apresenta essa letra cursiva no segundo ano para a criança, no terceiro ano, e a criança ela vai dizer com a sua forma, com o seu jeito de ser, quando ela vai se apropriar da escrita com a letra cursiva, né? Então, no segundo ano, no terceiro, quando apresentada as diferentes formas de escrita, com letra bastão, com letra cursiva, e aí a criança ela vai perceber que existe essa diferença, né? Então, ela vai se apropriar quando o seu estado maturacional permitir, né? Uhum. Porque é justamente isso. Aí a minha pergunta agora era, você, enquanto responsável pelo programa de alfabetização no município, né? Como é que você enxerga o alfabetizador, aquele responsável na escola, o alfabetizador, que pensa a escrita como código, né? E que percebe também, aquele que percebe a escrita como representação. Essa diferenciação. Isso. Da época do construtivismo, né? Sim, sim. A gente leva a gente teve lá no município agora, tivemos dois cursos de formação continuada para professores, né? Existe na educação infantil o curso de leitura e escrita na educação infantil e existe o curso de formação para professores profissionais de alfabetização dos anos iniciais, que é o ProAlfa, que ele é um curso de formação para professores no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Então, os professores, eles são divididos em duas trilhas, e aí só contextualizando o curso ele foi dividido em trilhas formativas de coordenadores, gestores, uma trilha para professores de primeiro e segundo ano e outra trilha para professores de terceiro ao quinto ano. Primeiro e segundo ano com foco na alfabetização, terceiro ao quinto ano com foco na recomposição da aprendizagem. Então, essa alfabetização, essa apropriação do professor, e aí cada professor ele tem o seu perfil de atuação, né, também. Existe professor com um perfil mais alfabetizador, que é o que fica que é o que a gente recomenda que fique nas turmas de primeiro e segundo ano. E aqueles outros professores que se identificam mais com terceiro, quarto e quinto ano. Aí, no caso, esses professores que vocês vão identificando que eles preenchem mais esse perfil de alfabetizador, a própria secretaria ela estimula em mais formações e mais qualificação, né? Sim, sim. E aí a gente, em diálogo com os diretores que estão e os coordenadores que estão mais próximos desse professor, eles fazem essa identificação e vão percebendo o perfil desse professor, como ele se sente mais confortável. E aí esse professor ele vai agir nesse acompanhamento das crianças, né? E então faz total diferença um professor que tem esse perfil de alfabetizador esteja no primeiro e no segundo ano, né? Porque se do mesmo jeito que eu pegar um professor um perfil alfabetizador for para o quinto ano ou um do quinto ano vir para o primeiro e segundo ano, não é a mesma coisa. Isso é igual um time de futebol, né, professor Cleber?
né? Tem as posições de jogo, não é isso? E professor Kleber, né? Quais foram as escolas que tiveram avanços desde a primeira avaliação lá em 2025, né? 2005, aliás, até a última agora? Tem uma ideia de avanços que tiveram? Quais? Não, porque o resultado que a gente pegou foi do município, né? Mas as escolas que teve um avanço assim, significativo foi a escola Rosa Amélia. De Araçá, né? Era Rosa Amélia. Rosa Amélia, anos iniciais, e Fundamental 2 foi o Franco Ribeiro, que a meta foi igual, 4,4. Coisa boa, né? Então essas duas escolas, isso em que ano? 2019. 2019. De 2019 para cá não houve uma... Não alcançou a meta, entendeu? Houve avanço, mas não chegou a alcançar a meta. Há uma preocupação, então, em tentar se descobrir os motivos, as causas. Porque também é a questão também de ter a quantidade de alunos. Tem que atingir no mínimo 80%. E por outro lado, 2 anos depois, 2021, tivemos a pandemia. Exatamente, que atrapalhou e muito. E as consequências ainda temos hoje, né? É por isso que a gente está estimulando os diretores, coordenadores, professores para buscar esses alunos para que eles não se ausentem nessa semana, do dia 20 ao dia 31. Né? Que faça algo diferente na escola, porque vai ser melhor para o município, vai ser melhor para a escola, vai ser melhor para o estado. Isso aí a gente sempre fala para eles, para os gestores, coordenadores, diretores, também divulgar para a família a importância do SAEB. Porque a gente trouxe essa preocupação do SAEB e eu até divulguei para algumas pessoas que assistissem, que depois mandassem perguntas e procurassem saber. Por quê? Muitos pais não sabem o que significa. Nós temos professores que não estão preocupados, né? Imagine alguns pais, né? Mas é isso que tem que ser trabalhado, ou seja, e cabe aos gestores de cada escola, aos professores também de cada escola, a fazer esse levantamento aí, nessa busca. Porque, meu amigo, não é fácil, né? Eu sei do seu esforço, do seu trabalho lá. Professor Joaquim, quer comentar algo sobre? E aí, nesse trabalho de convencimento, de trabalho diário que a gente vem fazendo, a gente tem, no município, nós trabalhamos com 4 avaliações externas. Né? A gente tem uma avaliação que é só para a fluência de leitura para as crianças do 2º ano, para identificar como a criança, se ela consegue ler, para identificar os diferentes níveis de leitura, se ela é uma criança ainda está iniciando a leitura, se ela já é uma leitura fluente. Existe uma avaliação para o 2º ano também, que é uma avaliação de segunda escala no cenário das avaliações, que é uma avaliação a nível censitário estadual, que a partir dela a gente identifica o indicador criança alfabetizada, né, que a gente é avaliado para identificar o percentual de crianças que a gente está conseguindo alfabetizar no 2º ano, né? Que aí a meta é a gente chegar em 2030 alfabetizando 80% dessas crianças. Que inclusive agora, esses últimos dias, saiu um resultado, um censo, sim, divulgando que o estado do Rio Grande do Norte está com um índice de alfabetização gravíssimo, né? A partir dessa avaliação, que ela é chamada assim mais alfa, é uma avaliação que um aplicador vai e realiza a avaliação de português e matemática e emite esse dado, né? E aí esse dado, ele depende de muitos fatores, porque a gente vem sim de uma pandemia, mas a gente precisa superar as redes, os governantes, o governo em si precisa desenvolver as ações para consolidar essa alfabetização, né? Então, as famílias, e aí o calo de tudo, né? Como o Kleber falou, a gente vem nesses dias buscando para que a criança esteja frequente na escola.
É um grande desafio para que a gente consiga a presença total de todas as crianças na escola, porque quando a gente não tem a criança na escola, a gente sabe que ela não está aprendendo e ela corre o risco de estar passando por situações que colocam a vida dela em risco. E aí, esse indicador criança alfabetizada, ele é uma avaliação a partir das crianças do 2º ano, não é? E outra avaliação é a avaliação criança alfabetizada, que é esse mesmo nome, para que a gente acompanhe as crianças do 1º ano, 2º, 3º, 4º e 5º, português, matemática, leitura, escrita, matemática e fluência de leitura, né? E aí, essas crianças do 1º ano, elas serão as futuras crianças do 2º ano, próximo ano. Então, a gente já precisa desenvolver ações para que essas crianças elas estejam alfabetizadas no 2º ano. E aí, ela vai seguir a sua vida para que lá no SAEB, no ano que ela for participar, ela tenha o seu conhecimento garantido, ela tenha o domínio de sua participação no SAEB. E existe também outra avaliação, que é uma avaliação a nível municipal, que é a avaliação do Acerta Brasil, que Kleber é o coordenador. Tem essa outra parte aí, né, Kleber? Meu amigo, você é responsável pela... Então, veja só, como foi interessante esse trabalho do professor Joaquim, né, juntamente aqui com essa preocupação do SAEB pelos anos iniciais, né? Uhum. Porque, veja só, professor Kleber, já que o Joaquim falou aqui dessa sua nova responsabilidade, quais são as ações, né? Que ações são desenvolvidas em um município para alcançar melhores resultados? Existem, né? Existe, com certeza. certeza. O Joaquim já citou aqui algumas. Formação para gestores, coordenadores e professores. Também teve a Prefeitura de Extremóis, que está proporcionando aulões nos sábados, com professores qualificados, né, com a disciplina de português e matemática para alunos do 5º e 9º ano, certo? Parceria com o Grupo SABB Soluções, desenvolvendo o projeto Acerta Brasil, buscando aqui desenvolver mais habilidade, mais tirar as dúvidas desses alunos para que eles consigam realizar uma avaliação externa com mais firmeza, certo? Então, esse projeto Acerta Brasil, são 1.829 alunos participando, 825 do 5º ano, 424 do 9º ano. Todos receberam livros, professor, manual. Existe também um projeto a ser votado na Câmara, inclusive eu peço até aos ouvintes que estão nos assistindo para que compareça à Câmara Municipal, que vai ser votado esse projeto, projeto Missão Possível, né, onde os alunos, professores, escola e gestores vão ser contemplados com a premiação. Coisa boa. Inclusive, eu tenho visto nesses dias a divulgação desse projeto, e isso é muito bom para o município, né? Isso. O resultado a gente vê mais adiante. Isso. E aí o projeto Missão Possível, ele vem na política de reconhecimento das ações para o professor e escolas na concretização das ações de alfabetização dos estudantes, né? Então, em 5 eixos, nós temos desenvolvido ações de gestão e governança, acompanhando os gestores no desenvolvimento das ações do compromisso criança alfabetizada. Temos ações de formação continuada, ações de avaliações, ações de materiais pedagógicos que o município ele implementou, cantinhos de leitura em todas as turmas de 1º e 2º ano do ensino fundamental, e nas escolas com turmas multisseriadas, o município implementou também com recursos próprios e implementou também as salas de recursos as salas de recursos que para crianças com deficiências, para ajudar elas, contribuir com a aprendizagem delas. Fantástico. Professor Joaquim, a gente falou até agora na questão da alfabetização de uma maneira geral.
Aí eu faço ali a pergunta: o que é a recomposição da aprendizagem? Por que foi criada e quais estratégias são utilizadas? Isso. A recomposição da aprendizagem, ela é são ações de incentivo à aprendizagem que não aconteceu na idade adequada, né? Então, crianças que não tiveram a sua alfabetização garantida na idade certa, com 7 anos, ela é um público-alvo para que elas venham os professores a serem incentivados a participarem de capacitações para ajudar essas crianças a aprenderem, né? E aí, nossas turmas, nossas escolas, elas são com famílias de diferentes contextos sociais, socioeconômicos, culturais. E aí a gente, com todas essas avaliações, a gente busca garantir uma equidade. E aí é esse o sentido das avaliações externas existirem, né? Que essas avaliações, elas não devem existir para punir, para medir qual a turma aprendeu mais ou menos, e aí, se essas avaliações elas não forem utilizadas de forma adequada, ela desperta ansiedade, depressão, comparações descontextualizadas, e todas as avaliações elas são protegidas pela lei LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, que esses dados eles são sigilosos porque na mídia eles são números, mas todos esses números, eles são nomes. Eles têm nomes de pessoas, de sujeitos que esses dados sendo utilizados de forma descontextualizadas, elas geram algo que pode tirar todo o mérito de uma ação. Então, a recomposição da aprendizagem, ela vem justamente a partir de frutos dessas avaliações, onde as avaliações vão ser realizadas, vai se identificar as defasagens de aprendizagem e a partir das habilidades, que em português são 8 habilidades, matemática são 33 habilidades que são avaliadas, a partir dessas habilidades, o que se identifica lá, há um mapeamento, há um estudo das habilidades, dos indicadores de aprendizagem dessas avaliações, e o professor, a partir do desenho do retorno dos resultados dessas avaliações, ele vai agir para reconfigurar sua prática pedagógica e, planejando a partir desses resultados, trabalhar para ajudar essa criança nessa defasagem da aprendizagem. A gente tem crianças com aprendizagem em defasagem, tem crianças em intermediário e tem crianças com aprendizagem adequada. Então, a escola ela vai agir para ajudar essa criança também que está com a aprendizagem adequada para que ela não seja esquecida. Então, a gente sempre tem que lembrar que existem as crianças com defasagem de aprendizagem, que o município selecionou professores para desenvolver intervenção pedagógica para as crianças com defasagem de aprendizagem, né? Tanto no 2º como no 5º ano, mas que a gente também busca que essa ação ela seja uma ação contínua para os anos seguintes, porque a gente tem essas crianças do 2º e do 5º ano esse ano, mas o próximo ano serão novas crianças. Serão novas crianças que também podem vir com a aprendizagem adequada ou podem vir com a defasagem de aprendizagem, que vai precisar de ajuda porque ela sozinha ela não consegue. Ótimo. Professor Kleber, a gente estava vendo aqui a questão dos anos, né? 2º, 3º ano, 5º, 9º, aí a 3ª série do ensino médio são das escolas estaduais, né? Mas vejamos aqui outra coisa, professor Kleber. Quais são as metas para o ano de 2026 a 2028? 2027. Que 2027? Que vai ser a nova... 26, 27. São 2 anos, né? É assim, logo quando eu cheguei na secretaria, junto com a coordenadora geral e outros colegas do setor, a gente desenvolveu um projeto do SAEB, né? Só que eu tive que me ausentar porque eu fui administrar uma escola.
e esse projeto ficou parado. Aí quando eu assumi de novo agora e peguei o projeto que eu tinha guardado, né? E sou muito ansioso, eu falei até para você, e trouxe umas metas que eu quero realizar junto com a equipe entre os anos de 2026 a 2027, preparar esses alunos. Primeiro, realizar um mapeamento identificando as escolas que atingiram e as que não atingiram a meta. Assegurar a permanência dos alunos na escola, proporcionando as condições necessárias, tais como merenda escolar, transporte escolar, material didático pedagógico. Priorizar no início das aulas o diagnóstico de aprendizagem dos alunos, capacitar professores, gestores e coordenadores pedagógicos, organizar e reproduzir simulados para os alunos do 4º, 5º, 8º e 9º ano, com base nos descritores do SAEB, reestruturar as salas de leitura e biblioteca escolares, promover a aprendizagem para que os alunos cheguem no 5º ano e 9º ano preparados para as avaliações do SAEB, avaliar bimestralmente as condições pedagógicas e administrativas da escola, acompanhamento e assessoramento técnico da equipe da Secretaria de Educação às escolas e premiar as escolas que atingiram a meta do IDEB. E outras ideias também vão surgir, né? Que depois que quando... Meu amigo, você está com a responsabilidade do tamanho do Brasil, viu? Não é fácil, não. E aí? Tá com fé? Tô com muita fé, entendeu? Eu conto muito com a colaboração de todos os envolvidos para que esse SAEB, esse IDEB, a gente alcance os objetivos que a gente sempre está lutando para isso, para alcançar a meta. Fantástico. Joaquim, voltando aqui para o professor Joaquim, de forma bem sucinta, explicar como é que é realizado a avaliação do processo da recomposição da aprendizagem, né? É uma avaliação de forma diferenciada. Isso. Tem que levar em consideração, né? E aí a avaliação, a gente tem a avaliação do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, é uma plataforma desenvolvida pela Universidade Federal de Juiz de Fora, do Instituto CAED, né? E onde essa avaliação criança alfabetizada, a gente tem avaliações de português, de leitura, português, produção de texto, que é escrita, matemática e fluência em leitura. Essa fluência em leitura é composta por leitura de palavras, pseudopalavras, que são pequenas palavras formadas com sílabas aleatórias, e de texto. Se o estudante conseguir ler o texto, existem 3 questões para ele responder sobre, e aí vai confirmar a interpretação do texto, né? Então, se ele consegue ler o texto, ele entendeu, vai responder essas perguntas. Se ele não conseguiu, ele também não vai dominar a saber responder as perguntas. E aí, essas habilidades, essas questões, tanto do terceiro, do primeiro, na verdade, segundo, terceiro, quarto e quinto, elas acontecem em 3 ciclos, né? No início do ano acontece a avaliação o primeiro ciclo de diagnóstico, existe o ciclo avaliação contínua do meio do ano e existe a formativa no final do ano. Então, todas as questões, todas as avaliações das diferentes séries, elas são feitas considerando um grau de dificuldade menor do que o que a criança deveria saber, um grau de dificuldade semelhante ao que ela deveria compreender, dominar, e um grau de dificuldade superior ao que ela deveria. Então, nas provas, nos cadernos de avaliações, ele contempla essas dimensões para saber mapear mesmo o que a criança domina. Então, de posse dessa matriz, dessas habilidades, desses indicadores, existe a matriz de habilidades, que essas habilidades elas vão apontar o que a criança já domina e o que não domina, né? Então, o professor ele realiza essa aplicação. No momento que ele coloca os resultados no sistema, esse sistema ele já gera um resultado para que aquele professor trabalhe em cima desse resultado. Tendo esse resultado,
E aí o professor tem acesso, a gente tem acesso ao resultado pelo município, por escola, por turma e individualmente por cada aluno. Fantástico. Pessoal, estamos infelizmente chegando ao final do programa Pensar Educação desta quinta-feira, 9 de outubro, e eu gostaria que, sempre de costume, peço para que os convidados indiquem alguma leitura e também façam as suas falas finais, né, seus agradecimentos e digam o que acharam e o que pretendem, né, mais para o futuro. No momento eu não estou lendo nenhum livro, vou ser bem sincero, mas eu trouxe uma mensagem aqui que eu gosto muito de José de Alencar, que vai servir para todos nós, professores, quem não é professor também. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence o obstáculo, no mínimo fará coisas admiráveis. José de Alencar. José de Alencar. Eu também trouxe uma mensagem aqui para os nossos colegas professores, que dia 15 semana, comemora, né, o Dia aí dos Professores. Dia dos Professores é todo dia em que você faz a educação acontecer, é todo dia em que alguém realiza uma boa ação por causa do seu exemplo, alguém venceu a vida porque você incentivou, alguém superou desafios porque você se inspirou na sua coragem. A todos os professores, respeito, carinho e aplauso, que sua sala de aula continue sendo palco onde você inspira, transforma e faz diferença. Feliz Dia dos Professores. Obrigado. Professor Joaquim. Recentemente, ultimamente, eu tenho lido com meu filho de 7 anos, Rafael, ele tem lido alguns livros de Diário de um Banana e agora a gente está fazendo uma leitura compartilhada do livro Como Treinar o Seu Dragão, né, que foi o livro baseado para criar os filmes Como Treinar o Seu Dragão. Está sendo bem divertido. Fantástico. Eu quero agradecer, Romualdo, porque eu estava muito ansioso e você me deixou muito à vontade. Quero agradecer pelo convite. Estou muito confiante, entendeu? E também estou muito confiante nos resultados que irão aparecer no nosso SAEB de Extremóis. Isso. Fantástico. E aí, compartilhando com o Kleber, nossos sonhos, a gente busca, almeja realizar, concretizar esses sonhos, né? E aí a gente trabalha diariamente para alcançar todas as crianças, né? Desenvolve as ações pedagógicas e administrativas para que a aprendizagem ela aconteça e alcance todas as crianças do nosso município. Obrigado, professor Joaquim. Obrigado, professor Kleber. Obrigado a todos vocês, públicos, que participaram, que interagiram, que irão continuar interagindo no programa Pensar Educação. E até a próxima quinta-feira, das 18 às 19 horas, aqui pela Start TV.